Irmãos, boa noite. Estamos aqui para mais uma quarta com Deus, aonde nós vamos estar falando hoje, nesse tema que nós estamos conversando sobre a Bíblia, vamos estar falando sobre a autoridade das Escrituras. Então, antes da gente começar a falar do estudo, convido você para nós estarmos orando nesse momento, nos apresentando a Deus, para que Ele nos ajude a conduzir esse estudo. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse momento que estamos reunidos, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, através, Senhor, da Tua Palavra, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos mostre, Deus, o caminho, nos mostre como falar a Tua Palavra, Deus, que essa Tua Palavra seja esclarecida para a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos falar hoje, como já havia dito, sobre a autoridade das Escrituras. A Bíblia, ela é um livro que ela foi escrito aproximadamente entre 1600 anos por praticamente 40 autores distintos, de lugares diferentes. E a Bíblia, ela tem autoridade. A Bíblia, ela é atual. Toda autoridade
a Bíblia nos mostra os caminhos, nos mostra como ir, como fazer, a Bíblia nos ensina, a Bíblia, ela é o nosso parâmetro. Então, para começar, nós, óbvio, entendemos que na Bíblia toda autoridade, ela está em Deus. Toda autoridade, ela está ligada a Deus. Deus é o dono de toda autoridade, é o dono de tudo. E Deus, ele delegou, portanto, essa autoridade a Jesus. Em Mateus 28, 18, Jesus ele fala que todo o poder ele foi me dado, assim na terra como no céu. Então, se a gente ler a Bíblia, entender a Bíblia, a gente vai ver Jesus ele exercendo a autoridade. Por quê? Porque Deus deu autoridade. Jesus, ele como Deus aqui na terra, 100% Deus, 100% homem, ele exerceu sua autoridade. Ele exerceu autoridade sobre a natureza, quando ele fala para o mar, aquieta-te, e o vento se acalmou, e os discípulos ficaram, quem é este que até o vento e as ondas e o mar obedecem? Jesus ele exerce a sua autoridade quando ele chega lá na região dos Gadarenos, e aquele homem possesso de uma legião de demônios, Jesus expulsa o demônio daquele homem, Jesus exerce autoridade sobre os demônios, sobre os espíritos malignos. Jesus ele exerce a sua autoridade sobre a enfermidade, quando ele cura, por exemplo, a sogra de Pedro, quando ele cura, por exemplo, ali aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus ele exerce a sua autoridade sobre a morte, quando Lázaro estava morto há 4 dias e já cheirava mal. Jesus ele vai ali e fala, Lázaro, vem para fora, e ele deu ordem para que a morte se retirasse e Lázaro voltasse à vida. Então, Jesus ele tem autoridade. E por que nós entendemos que a Bíblia tem autoridade? Por quê? Porque a autoridade da Bíblia ela está ligada diretamente a Jesus. Nós poderíamos de repente dizer assim, nós vivemos sob a autoridade de Jesus e ponto. É óbvio, vivemos sob a autoridade de Jesus, a autoridade de Deus, mas por que nós cremos e entendemos a autoridade da Bíblia? Por quê? Porque aquilo que a Bíblia fala, ela se cumpre. E a Bíblia ela faz o quê? Ela aponta para Jesus. Desde o Antigo Testamento, desde as liturgias lá no Antigo Testamento, tudo está apontando para Jesus. Então, a Bíblia ela tem autoridade porque ela fala sobre Jesus. Se nós, por exemplo, resolvermos entender que a Bíblia não tem autoridade, qualquer um vai poder pegar a Bíblia e inventar dela um Jesus diferente, um Jesus falso, um Jesus que não é bem assim. Mas a Bíblia, ela tem autoridade, porque ela aponta para Cristo e ela nos mostra sobre Cristo. A Bíblia é o meio dado por Deus para conhecermos a Jesus, como eu já falei aqui. Então, através da Bíblia, nós conhecemos, nós entendemos quem é Jesus. A autoridade da Bíblia, irmãos, ela é coisa impressionante que nós precisamos crer nisso. As Escrituras, por exemplo, Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele já profetizava, ele já falava sobre Jesus. E outros profetas profetizavam sobre Jesus. Então a Bíblia, ela tem autoridade. Vamos para mais um ponto. Toda a Bíblia tem a ver com a ideia de Deus estabelecer o seu reino na terra como no céu. Deus ele quer estabelecer o seu reino assim na terra como no céu. Nós entendemos isso pela oração, quando Jesus nos mostra um modelo de oração ali do Pai Nosso, que Deus ele quer estabelecer o seu reino assim na terra como no céu. E Jesus, ele vem com essa autoridade para estabelecer o reino de Deus. Por quê? Porque lá no Éden, quando Deus ele se relacionava com o homem ali no jardim, quando Deus ele falava com o homem pela desobediência de Adão, esse relacionamento de Deus com o homem, ele acabou ficando separado por causa do pecado. Por um homem entrou o pecado. Isaías ele nos mostra no capítulo 59, Isaías fala, olha, os vossos pecados fizeram separação entre vós e o vosso Deus. Então lá no Éden houve essa separação, mas a autoridade divina em Cristo, ela reivindica a autoridade de Deus na terra. Quando Jesus ele vem, nós entendemos pela Bíblia, nós olhamos a Bíblia e pela autoridade da Bíblia, nós vemos que no testemunho bíblico falado sobre Jesus,
nós vemos que Jesus ele foi obediente. Nós vemos vários relatos falando de Jesus. Em Lucas relata que na sua infância Jesus ele foi obediente aos seus pais em tudo. A Bíblia relata lá na carta, por exemplo, aos Hebreus, que Jesus ele foi tentado, mas em nada pecou, e por isso ele pode interceder por nós. Então Jesus, com obediência, o que ele fez? Ele cumpriu aquele chamado que Deus tinha para a humanidade. Jesus, ele obedeceu. Jesus, ele veio estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Outro ponto muito importante, a Bíblia nos ensina a sermos mordomos obedientes, sacerdócio real. Através da Bíblia, através da obediência de Cristo, nós entendemos e aprendemos ao quê? A sermos obedientes. Nós entendemos e aprendemos a levar a boa nova de salvação. Para quê? Para que o reino de Deus ele venha sobre nós. Para que quando orarmos, a nossa oração verdadeira, baseada ali no Pai Nosso, nesse modelo de oração, verdadeiramente o reino de Deus ele venha. Jesus ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, através da Bíblia, nós entendemos e aprendemos, através dos mandamentos de Cristo, que nós precisamos ser obedientes, precisamos ser fiéis. A Bíblia, ela é um livro que ela nos traz instruções. Timóteo, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, lá no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai falar da utilidade da Bíblia, a utilidade das Escrituras, a utilidade desses ensinamentos, e vai dizer que ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a instrução, ela é útil para tornar o homem apto para a salvação, ela é útil para instruir o homem apto para que ele possa fazer a boa obra. A Bíblia, ela tem autoridade. A Bíblia, ela tem autoridade sobre a nossa vida. Então, nós entendemos através da Bíblia que nós precisamos crer em Jesus, que nós dependemos de Jesus, que Jesus, ele é o caminho, Jesus é a nossa salvação, e é através da Bíblia que nós entendemos isso. A autoridade das Escrituras é um meio dinâmico que transforma o homem, ele nos transforma em trabalhadores do reino. Quando nós entendemos a Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra do Senhor, nós entendemos que Deus ele não nos chamou somente para sermos salvos nessa terra, sermos tirados daqui um dia e possamos viver com Ele em paz do céu. Isso é óbvio, isso é ótimo, mas Ele nos chamou para que nós possamos, através da obediência, através da mensagem do Evangelho, da boa nova de salvação, que através de Cristo, habitando em nossas vidas, em nosso ser, nós possamos trazer o reino de Deus. Que o reino de Deus, ele venha habitar na nossa vida. Ele venha habitar em nossos corações. E a autoridade das Escrituras, ela nos ensina isso. Se nós percorrermos a palavra de Deus, se nós pesquisarmos a palavra de Deus, nós vamos entender que nós precisamos entender exatamente essa autoridade das Escrituras. A palavra do Senhor diz que a explicação das Escrituras, ela pode tornar o inexperiente alguém instruído. Salmo 119. O Salmo 119 ele diz assim: como poderá o jovem purificar o seu caminho? E o salmista responde: observando as ordenanças do Senhor. O Salmo 119, ele é um salmo que ele fala uma exaltação das Escrituras, ele mostra as Escrituras, ele mostra a beleza das Escrituras, ele mostra a autoridade das Escrituras. O Salmo 119, ele mostra a importância da Escritura, que é a palavra do Senhor. O salmista ele fala: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, o relacionamento meu e o seu com a palavra de Deus, ele precisa ser um relacionamento íntimo, ele precisa ser um relacionamento verdadeiro. Nós precisamos nos alimentar da palavra diariamente. Assim como fisicamente nós nos alimentamos, assim como fisicamente nós precisamos de uma boa dieta para que a gente possa desenvolver, para que o nosso organismo ele consiga viver bem,
para que nós possamos viver bem, nós precisamos da palavra do Senhor. O salmista Davi, ele fala em um dos salmos, ele diz assim: a minha alma anseia pelo Senhor, assim como a corça anseia pelas águas. Eu e você, será que nós temos ansiado pelo Senhor verdadeiramente? Quando nós ansiamos pelo Senhor verdadeiramente, quando nós queremos verdadeiramente conhecer o Senhor e prosseguir e conhecer, como diz o profeta Oséias, nós entendemos que nós precisamos das Escrituras, que nós precisamos recorrer nas Escrituras, aprender com Cristo através das Escrituras. Eu gosto muito de um dos textos lá em Atos, quando o apóstolo Paulo ele chega na cidade de Bereia e quando ele vai pregar a palavra e ministrar, a Bíblia diz que havia um povo ali, que eles eram um povo especial, que era um povo que eram os bereanos. O que eles fizeram? Foram examinar a palavra. Eles falaram: olha, nós vamos examinar a palavra para ver se é realmente assim como você diz. Nós, como cristãos, servos do Senhor, trabalhadores do reino, que somos aí, temos esse dinamismo da palavra do Senhor em nossas vidas, precisamos recorrer a ela. Precisamos nos alimentar da palavra do Senhor dia após dia, para que nós possamos crescer, desenvolver, exercer o reino do Senhor neste lugar. Portanto, a Bíblia ela cumpre os propósitos de Deus para ela, quando mediante o poder do Espírito Santo permite que as pessoas creem em Jesus, sigam-no e dividam o trabalho do reino. Quando nós lemos a palavra do Senhor e nós colocamos a palavra do Senhor em prática, logo nós entendemos que precisamos trabalhar para o reino, que precisamos nos entregar para o reino. Jesus, quando ele vai escolher os seus discípulos, Jesus, por exemplo, quando ele passa à beira do mar, estão ali vários pescadores, e ele chama, e alguns daqueles pescadores largam o que estão fazendo e vão seguir a Jesus. Quando Jesus passa na coletoria de impostos, estava ali Levi, também Mateus, chamado Mateus, aquele homem larga o que ele está fazendo, e ele vai seguir a Jesus. Ele vai seguir a Cristo porque é o melhor caminho. E nós precisamos aprender e entender como seguir a Cristo. E a Bíblia é o nosso manual que nos mostra como seguir a Cristo, que nos mostra o verdadeiro caminho. E é através da palavra do Senhor que nós alcançamos esse caminho e conhecemos a Cristo a cada dia mais e nos desenvolvemos. Nós entendemos que a Bíblia é importante. O livro de Juízes relata no capítulo 2, versículo 10, que quando Josué ele morre, nasce uma geração, que essa geração ela não ouviu falar de Deus. Essa geração não ouviu falar das promessas. E se a gente lê o livro de Juízes, a gente vai ver que o povo, eles ficam nessa de pecam, e Deus manda um juiz, eles se voltam para Deus, e depois passa o tempo, eles pecam de novo, e são escravizados, e eles são subjugados, e outro juiz, e eles pecam, e fica nesse círculo vicioso. Sabe por quê? Porque eles não se atentavam para as promessas da palavra. E nós precisamos nos atentar para as promessas da palavra, para a autoridade da palavra do Senhor sobre a nossa vida. O que é uma autoridade? Autoridade é aquilo que eu vou olhar, eu vou seguir, eu vou obedecer. Quando você, por exemplo, está caminhando, você, por exemplo, está andando com o seu carro, tem ali várias advertências de velocidades, tem semáforo, tem um monte de coisa ali, que são coisas ali impostas pela autoridade. Para quê? Para que você possa prosseguir, para que você possa ir em segurança, para que você possa não sofrer acidentes, para que você possa não matar alguém, para que você possa não sofrer nenhum dano. E a autoridade das Escrituras, óbvio, está muito além de uma autoridade humana. Mas só um exemplo, a autoridade das Escrituras, ela nos mostra como andar nesse caminho, neste mundo. A autoridade das Escrituras, ela nos mostra como andarmos para que nós não venhamos a perecer. Jesus ele disse que aquele que crê nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus disse, olha, aquele que ouve as minhas palavras e a põe em prática, é considerado ao homem que edificou a sua casa na rocha.
ouvimos a palavra do Senhor, lemos a palavra do Senhor, colocamos essa palavra em prática. Quando nós fazemos isso, nós conseguimos edificar a casa na rocha. E sabe qual é a diferença da casa na rocha e a casa na areia? Primeiro, sabe qual que é a semelhança? As duas casas enfrentam tempestades, as duas casas enfrentam enxurradas, as duas casas enfrentam vento, as duas casas enfrentam as enchentes. Mas você sabe, óbvio, qual casa que vai permanecer? A casa que está edificada na rocha, que é Cristo. E como edificar a casa na rocha em Cristo? Através da sua palavra. Há caminhos que ao homem parece bom, mas o final são caminhos de morte, como diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, precisamos seguir a palavra. Precisamos levar a palavra do Senhor a sério. Vários reis, várias autoridades terrenas tentaram confiscar a palavra, tentaram afastar o homem da palavra, tentaram esconder a Bíblia, tentaram manter a Bíblia enclausurada em templos para que homens comuns não tivessem acesso à palavra. Mas a palavra, ela é dinâmica. A palavra, ela não para. O apóstolo Paulo, ele fala que ainda que ele estivesse encarcerado, ainda que ele estivesse em prisões, a palavra não estaria presa. Então, irmãos, a palavra, ela veio até nós. Nós temos acesso à palavra do Senhor. Que nós possamos praticar esta palavra. Que nós possamos levar esta palavra adiante. Moisés, Deus ele fala com Moisés, quando ele institui ali a lei, ele fala, olha, não aparte a sua vida dessa palavra. Ensine essa palavra aos seus filhos quando acordarem. Ensine quando estiver à mesa. Ensine quando estiverem pelo caminho. Ensine quando forem dormir. O apóstolo Paulo, ele faz admoestações a Timóteo, ele fala para Timóteo preservar a palavra. Fala que os últimos dias seriam difíceis, que os homens com comichões no ouvido, eles não suportariam a sã doutrina, porque a palavra, irmãos, ela tem poder. A palavra, ela é forte. A palavra, ela tem autoridade sobre a minha e a sua vida. Então, um conselho que eu quero deixar para você nesta noite. Estamos iniciando um ano, estamos apenas no mês de janeiro. Tenha um relacionamento verdadeiro, sério com a palavra. Faça como os bereanos que examinavam a palavra. Não se contente apenas em ouvir a palavra. Não se contente apenas em ouvir alguém pregar a palavra, mas saiba, faça o quê? Abra sua Bíblia em casa. Peça ao Espírito Santo que te revele a autoridade desta palavra. Que o Espírito Santo fale ao seu coração sobre esta palavra. A palavra do Senhor diz que quando os discípulos fossem colocados diante das autoridades, o Espírito ia lembrar a eles a palavra. Mas ia lembrar a eles, óbvio, porque eles conheciam a palavra. Eles estavam andando com Cristo e Cristo falava com eles todos os dias. Então, tenha esse cuidado, tenha esse zelo de você pegar a palavra, ler a palavra, praticar a palavra a cada dia mais. Que a palavra do Senhor, ela está aí nos direcionando, nos ensinando. Existe uma frase que diz que é impossível escravizar o povo que lê a Bíblia. Se eu não me engano, foi Horace Greeley que disse essa frase, que é impossível escravizar o povo que lê a Bíblia, porque na Bíblia tem os princípios da liberdade humana. Jesus, ele disse lá no Evangelho de João, ele relata, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando o homem peca lá no jardim, quando Adão peca lá no jardim, ele perde a liberdade de estar no jardim. O pecado entra e ele tira a liberdade. O pecado, ele traz perdas para o homem. Adão perdeu a oportunidade de estar ali juntamente com Deus, perdeu a oportunidade de estar no paraíso. Saul, na sua desobediência, ele perde o seu reinado. Ele perde ali a oportunidade de continuar ali exercendo aquilo que ele poderia exercer. Ele acaba mesmo que reinando, mas ele não faz da forma correta e ele acaba sendo substituído e ele tem uma morte trágica. A desobediência, ela gera perdas. Todo homem, todo ser humano que ele anda longe da palavra, todo ser humano que não vive segundo a autoridade da palavra do Senhor,
Ele tem perdas irreparáveis na sua vida. E nós alcançamos a liberdade, alcançamos aquilo que Cristo tem para nós, já aqui na terra. Podemos viver com Ele aqui na terra, obedecendo a Ele, quando nós obedecemos a sua poderosa palavra. Então, eu quero te convidar nesta noite a você ter um relacionamento verdadeiro com a palavra do Senhor, a você poder andar vivendo segundo a palavra do Senhor. Se eu e você andarmos segundo o Espírito, nós conseguiremos fazer a vontade do Senhor. A palavra do Senhor, ela vai nos libertando das amarras da vida. A palavra do Senhor vai tornando o nosso fardo leve. A palavra do Senhor, ela vai apontar o nosso pecado, vai mostrar aonde estamos errados. Mas principalmente, a palavra aponta para a redenção. A palavra aponta para Cristo. A palavra nos mostra o Calvário e nos mostra o caminho da liberdade em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nesta noite. E eu quero te convidar a orar nesta noite e te fazer mais uma vez esse apelo. Tenha contato, relacionamento verdadeiro com a palavra. Viva conforme a palavra do Senhor. Sabe, quando Jesus ele vem aqui para a terra, ele vem e a sua divindade, ele sendo Deus, ele mostra Deus reinando na terra. E na sua humanidade, ele vai mostrar que como homem, como seres humanos, nós podemos cumprir o chamado do Senhor. Nós daqui a pouco vamos encerrar e vamos orar. Mas eu quero dizer para você que o Cristo 100% Deus, ele te ajuda nas tentações, ele te ajuda a mostrar o caminho. O Cristo 100% homem, ele morreu na cruz do Calvário. Ele pagou pelo meu e pelo seu pecado. Ele nos mostrou o caminho a seguir. E eu quero te convidar nesse momento a nós orarmos. E que você neste ano de 2021, embora começar o ano, começar um mês, começar uma semana, estabelecer datas, isso não vale nada se nós não mudarmos o nosso comportamento. Seja começando o ano, seja terminando, seja uma segunda-feira, seja qual dia da semana for. Comece a aplicar a sua vida na palavra do Senhor. Comece a servir ao Senhor conforme a palavra dele. Vamos orar neste momento, nós já estamos encerrando. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração poderosamente a partir da palavra dele. Senhor, nós queremos te agradecer por essa rica e poderosa palavra que norteia a nossa vida, que nos mostra o caminho a seguir. Esta palavra, como diz lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, que fala que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Senhor, que esta palavra ela venha se cumprir na vida de cada um daqueles que está acompanhando esta mensagem. Que cada um que está vendo esse vídeo, ou ao vivo, ou em algum momento, que possa verdadeiramente se aplicar à palavra, entender a palavra, possa pedir ao Espírito Santo que fale ao coração. Senhor, que o Senhor nos ensine a cada dia mais, que o Espírito Santo nos esclareça a Tua vontade através da Tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.